Separar o lixo convencional do orgânico, uma atitude diária e simples que todos podem adotar em casa. Além de facilitar a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, contribui para a redução da contaminação do meio ambiente e disseminação de doenças. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, são recolhidas cerca de 180 mil toneladas de resíduos sólidos diariamente. Desse total, mais da metade é jogado sem qualquer tratamento em lixões a céu aberto. Os resíduos sólidos, quando mal gerenciados, eles causam uma série de impactos ambientais das mais diversas ordens. Então são impactos no solo, na água, no ar, na economia local, nos aspectos sociais, né, que acabam sendo prejudicados com a questão dos catadores, né, que muitas vezes vão ter que fazer uma separação do lixo junto com contaminantes, com material perigoso. Então acaba causando para nós, enquanto sociedade, uma série de prejuízos. Então na água, por exemplo, a gente sabe que 1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água. O descarte seletivo não é obrigatório, mas cada vez mais pessoas, empresas e condomínios adotam a medida. A engenheira ambiental Sara Marina está desenvolvendo uma pesquisa na Universidade Federal de Goiás sobre tratamento de resíduos sólidos e fluentes químicos. A pesquisa tem o objetivo de orientar a população a respeito da coleta seletiva. Então, a nossa pesquisa ela quer demonstrar isso. Fazer um levantamento junto às cooperativas, aqui em Goiânia nós temos 15 cooperativas. Então nós queremos ir nessas 15 fazer o levantamento, quais são os materiais que eles conseguem ter um retorno no mercado. E depois fazer uma coisa, demonstrar para o órgão municipal quais que são esses materiais, porque o órgão municipal ele implementou o programa da coleta seletiva e a população não sabe, não teve esse retorno, quais são os materiais que eles conseguem ser vendidos, conseguem ter um retorno. Ao separar os resíduos, damos os primeiros passos para a destinação adequada. Cada pessoa é responsável pelo lixo que produz e a mudança de atitude para a preservação do meio ambiente começa dentro de cada. Quer saber o que fazer e como começar? O engenheiro ambiental Diógenes Aires abriu as portas da sua casa para nos trazer várias dicas. Bom, pessoal, então nós vamos começar agora na nossa residência, mostrando para vocês como separar cada tipo de residência que nós geramos em cada cômodo da nossa casa. Para começar, nós vamos então pegar 2 tipos de sacos plásticos adequados para o acondicionamento de cada tipo de resíduo. O que vai ser mandado para a reciclagem, para a coleta seletiva, e o que vai ser mandado como rejeito para o aterro sanitário. Bom, primeiramente, então, dentro de um quarto, você chegou de uma viagem sem ter uma mala aqui, como eu, que estava viajando a trabalho, e cheguei, vou desfazer minha mala, tirar as roupas que estão limpas, que eu não usei, e de repente eu coloquei minha roupa suja num saco plástico. E aí vem aquela questão, esse saco plástico, né, que tem essas roupas sujas, vou colocar aqui do lado, esse saco é reciclável ou não é? Então a gente consulta os manuais dos programas de coleta seletiva, ou manuais como esse que a Sara mostrou para vocês, que a nossa pesquisadora do UFG está fazendo, né? Ou você pode pesquisar para os catadores. Esse saco é um saco que é reciclável e ele tem valor de mercado. Então nós vamos colocar dentro do saco azul de reciclável. Esse é o primeiro tipo de resíduo gerado no ambiente do seu quarto, por exemplo. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso exemplo, né, a nossa dinâmica do que é reciclável em cada cômodo da casa. E no banheiro nós temos exemplos como eu tenho aqui uma viagem que eu fiz, né, eu tenho dia a dia e tem meu fio dental. Peguei o fio dental, utilizei o fio dental, passei no dente e tal, utilizei ele. Aonde que eu vou descartar? O fio dental ele é plástico, só que ele não é reciclável, porque ele é um rejeito, ele tem contaminante, né, risco de infecção. Então eu vou descartar dentro da lixeira apropriada e nesse caso eu já vou colocar no saco, como a gente está fazendo um recolhimento, então ele iria ao final ser colocado no saco preto, tá? No saco do rejeito para o aterro sanitário. E aí do meu dia a dia, né, vou pegar os 2 sacos e mostrar aqui. Eu estou aqui, por exemplo, precisando de usar um creme dental que vem nessa caixa, nessa embalagem. Então tá bom, acabou meu creme dental, e eu vou
descartar essa caixa de papelão. Aonde que eu vou colocar? Eu vou dobrar, esse é um outro exemplo, para ocupar menos espaços, para você não ficar aquele tanto de resíduo na sua casa, aquele volume. Eu vou dobrar e vou descartar no saco azul, porque o papelão é muito valioso e muito comercializado nos programas de reciclagem do Brasil todo. Outro exemplo também, pessoal, fiz uma viagem, eu ia dizendo para vocês também, e sobrou ali um pedacinho do sabonete lá no hotel. Sobrou, não vou descartar, eu vou utilizar até o final, trouxe minha casa, continuo utilizando e é reaproveitar o máximo, né? Mas aí surgiu esse plástico aqui, esse plástico barulhento que é o PP, né? É o plástico que é aquele das camisas, né, que a gente ganha ali de presente, tem aquele plástico da camisa, barulhento, que quebra o barulho quebradiço. Esse plástico é de difícil reciclagem. E nem todos os programas de coleta seletiva realmente dão a destinação para ele, para o mercado da reciclagem, porque ele não tem muito valor. Então, nesse caso, esses plásticos pequenos, difíceis de separação, que você não tem um reaproveitamento, eu vou até cortar ele para dar um exemplo. Aí, ó, ele é difícil de cortar, né? Ele quebra e faz esse barulho. Então vamos supor que você tem um plástico que sobrou desse tamanho. Você não vai mandar para reciclagem, porque é difícil para o catador na cooperativa separar essas minúcias aqui, ele vai estar grudado, úmido. Então nós descartamos no saco preto de rejeitos, aterro sanitário. Vamos lá então, pessoal, mais um cômodo da casa, o seu escritório, o seu local de estudo e trabalho também gera muito resíduo. E a maioria deles são recicláveis, mas possuem alguns dentre eles que não podem ser reciclados. Então, se eu tenho esse papel que é reciclável e ele é comercializado aqui no nosso município, na sua cidade, você vai separar para reciclagem. Então, você vai mandar para a coleta seletiva dessa forma. E colocar tudo junto, papel, vidro, metal e plástico, né? Mas até vidro, sim, porque o papel acaba protegendo esse vidro, você envolve ele para não ter acidentes, mas pode mandar para a cooperativa. Todos esses materiais, pessoal, que vocês separam na sua casa, papel, vidro, metal e plástico, pode ser transformado em materiais como esses que estão aqui nessa estante, que são objetos feitos de materiais recicláveis. Então nós temos aqui porta-caneta, porta-lápis feito de embalagens longa-vida. Então eles separaram o papel e ficou o plástico e o metal, feitos materiais. Copos de fibra de coco, né, junto com plásticos reciclados também. Vocês também têm uma série de materiais como esse daqui, que é reutilizado, reutilização de chinelas, né, em vez de estar ali na praia, a gente tem aquelas cenas, né, contaminando, poluindo o meio ambiente, nós temos também a chinela virando brinquedo ou um material decorativo. Então tem vários materiais, até mesmo fezes de elefante. Nós temos aqui, transformando eles em blocos de anotações. Papel, né? O elefante come ali só celulose, né? Fibra, então também foi transformado. E esse mundo da reciclagem vai ganhando cada vez mais destaque. Então nós temos aqui, por exemplo, garrafa PET sendo transformada em um brinquedo, né? uma aranha aqui, que é um trabalho educativo que também fazemos em algumas escolas. E outros tantos materiais que vocês podem ver, como por exemplo o vidro, que foi transformado ali em cima, aquele material que ou ele decora a estante da sua casa, ou então ele fica como suporte para portas, né? E outros tantos que vocês podem ver a utilidade de separar corretamente cada material reciclável. Dando continuidade então, vamos com o saco do reciclável e não reciclável para outro cômodo. Vamos comigo. Vamos lá, pessoal, então agora nós viemos para a nossa cozinha, né, a cozinha da minha casa, que vocês estão abrindo a porta para vocês aqui conhecerem o dia a dia do que você vai gerar na sua cozinha e pode reciclar. Então eu vou começar até mesmo pela minha geladeira. Eu vou tirar aqui, por exemplo, uma embalagem de papelão, que muitas vezes você vai ali servir um salgadinho, um doce numa festa, e aí você vai ficar em dúvida do que você vai reciclar. Então esse papelão é fácil, né? A gente sabe que ele é reciclável. Então a partir daí eu já vou começar, tá ali tumultuando minha geladeira, então eu já vou começar a separar esse material e mandar para reciclagem. Vou deixar aqui por enquanto e agora a gente descarta todos adequadamente. E aqui quem está em casa, passar um pouco de vontade em vocês nesses docinhos maravilhosos aqui. Depois a gente vai servir para a produção, né? O lado bom de falar de reciclagem também é esse, né? Aqui nós temos a embalagem plástica,
que também é um tipo de material que pode ser reciclável. De desinfetantes, material de limpeza, né? A embalagem também que vem, esses recicláveis também. Que é o plástico mole, né? O plástico geralmente ou polietileno de baixa densidade ou de alta densidade, depende do tipo. Atrás, por exemplo, nesse daqui, pessoal, tanto que é difícil, por isso a importância dessa reportagem para vocês. Nessa embalagem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 tipos de plásticos. Olha aqui, PEBD, PEAD, PP, papel reciclável no meio. Então, por isso a importância de saber, esse é reciclável. Então, a Sara vai me ajudar, nós vamos colocar a Sara dentro do reciclável azul. Todas essas embalagens para vocês e ao final vocês vão ver o resultado disso para a sua casa, como vai facilitar, vai trazer o material, você não vai falar nunca que isso é lixo. Por isso nós falamos, são materiais recicláveis. Olha a quantidade, pessoal. Isso daqui tudo que nós já coletamos nessa ida nossa aqui dentro de casa, são só materiais recicláveis, não é lixo. Bom, meus amigos e amigas, nós estamos terminando o nosso tour da reciclagem doméstica aqui na nossa casa. E o último cômodo é a área de serviço. Alguns materiais a Sara já mostrou para vocês, que são os materiais de limpeza, né, detergentes que são descartáveis e a maioria deles são recicláveis. Aqui na minha casa, a minha lixeira ela fica camuflada, ela fica dentro do móvel, debaixo do tanque. Então essas duas lixeiras que eu tenho aqui, eu utilizo ela para os recicláveis. Então nesse tour nosso, a gente já tinha separado alguns, eu vou trazer para cá para mostrar para vocês então o que tem dentro dela. Ela tem pedal e tampa, tem os materiais de limpeza, né, que a gente então separou para vocês, alguns materiais papelão, embalagens, essas embalagens do iFood, das empresas, né, de transporte, de comidas, tem tudo aqui. Então você tem aqui todas essas, tiramos o excesso do alimento e colocamos ele limpo e seco, né? As embalagens de bebida, o isopor, que é um material muito utilizável. Em Goiânia nem todas as cooperativas reciclam isopor, mas já tem cooperativas que já reciclam e ele é reciclável. O papel do cupom fiscal, os plásticos então de sacos e também essas embalagens também que a gente utiliza, né, seja de bebidas ou algum antiefervescente que não é não é considerado assim, um remédio de fato, então você pode descartar aqui. E também nós vamos mostrar os rejeitos, né? Aqueles materiais que não podem ser reciclados, sempre a gente tem uma lixeira ali de pia e a gente encontra muita sacolinha plástica, né? Se você for descartar, é melhor você reutilizar. Mas aqui em casa, nós aproveitamos muito a redução dos plásticos. Tem muito plástico no mundo. Então essas embalagens que vocês veem, que recebem lá aqueles aplicativos de comida, né, que leva a comida para você, geralmente é papelão. Então a gente reaproveita. Nós colocamos ele na lixeira. E por que é importante reaproveitar o papelão? Primeiro, porque ele é mais fácil a absorção dele na natureza, no aterro. Então eu coloco, ele está grande nessa lixeira e é até aconselhável, porque essa sobra aqui dentro, aquela umidade, ele vai chupar aquela umidade. Como eu moro em apartamento, então aquelas pessoas que moram em prédios, você pode colocar aqui, ele está dentro do saco e você descarta direto na lixeira que já possui um saco preto ali dentro. Então não precisa ter um saco preto, mais outro preto, mais o tanto de sacolinhas plásticas. Você pode descartar lá diretamente, economizando sacos. E aqui no final, nós temos então, que vocês podem ver, ó, apenas esses resíduos, esses rejeitos, né, que eu vou mandar para o aterro sanitário. Gente, não dá nenhum saco, não dá nenhum, na minha mão eu consigo coletar. Isso prova, e também os materiais recicláveis, nós vamos colocar aqueles também ali dentro desses materiais, né, e descartar no meu projeto, no meu programa de coleta seletiva. E a gente chega à seguinte conclusão: se você separar os seus recicláveis dos rejeitos, o rejeito não vai chegar nem a 10%. Isso prova que 90% dos resíduos sólidos gerados na sua casa podem ser reciclados ou compostados.